Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Trabalho e Previdência em Pauta. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para a população brasileira, que por vezes os trabalhadores deixam de receber um dinheiro a mais. Vamos falar dos direitos trabalhistas dos empregados bancários. Mas antes, vamos rodar a nossa vinheta. Exatamente. De volta ao nosso podcast e no nosso tema de hoje, um tema muito importante, vamos falar sobre os direitos bancários, os direitos trabalhistas, dos empregados bancários, especialmente os trabalhadores bancários aqui de Goiânia. Goiânia e região metropolitana. Isso. E é um assunto tão importante ser esclarecido, porque muitas das vezes os próprios bancários não têm o conhecimento do que estão passando e, consequentemente, estão deixando muito dinheiro na mesa. Exatamente. Então, se você conhece ou é bancário, já curte esse vídeo, envia para aquele seu amigo, aquela sua amiga que você sabe que essa informação vai ser útil. Sim, com certeza. Principalmente quando se trata dos principais assuntos que vamos tratar aqui hoje, né? Que é hora extra, intervalo e a questão do cargo de confiança. Exatamente. E o Dr. Flávio vai nos explicar hoje a diferença dos direitos trabalhistas do empregado comum e dos direitos trabalhistas dos empregados bancários, que possui capítulo especial na CLT. Sim, aqui em Goiânia, na CLT a previsão trabalhista é que o empregado bancário deve trabalhar 6 horas diárias e 30 minutos de intervalo. Mas aqui em Goiânia, na prática, o que se vê são vários bancários trabalhando 8 horas por dia e trabalhadores de agências bancárias no geral, certo, trabalhando 8 horas por dia, até mais, né? E sem a correspondente contrapartida, sem o correspondente pagamento correto por essas horas extras efetivamente trabalhadas. Certo. E, doutor Flávio, quais são os erros mais comuns que os bancos cometem na hora da contratação e no contrato de trabalho dos seus empregados bancários? Veja bem, os erros mais comuns é que no início, na contratação do empregado, na formalização do contrato de trabalho, há uma pré-contratação das horas extras. O que é isso? Eles pagam um valor que é para as horas extras que sequer foram prestadas, para justificar o labor extraordinário no futuro. E aí, com isso, eles colocam um valor no salário, pagando antecipadamente horas extras que sequer foram prestadas. E a legislação trabalhista entende isso como ilegal, uma prática ilegal dos bancos. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é, consequentemente, o não pagamento correto das horas extras, porque a previsão da legislação trabalhista é que o empregado deve trabalhar 6 horas diárias com um intervalo de 30 minutos. E na prática, como a gente disse no início, não é o que acontece. Trabalham-se 8 horas até mais e normalmente com intervalo bem reduzido. Às vezes sequer tem um intervalo para alimentação e descanso. E também, ao meu ver, o mais grave é a questão do enquadramento indevido como cargo de confiança. A pessoa, para não receber as horas extras, a instituição financeira, o banco, ele coloca ele como um gerente, entre aspas, mas na verdade ele não tem nenhum poder de mando, ele não exerce certo, cargo de confiança na prática. E isso é bom deixar frisado aqui que isso é ilegal e acontece todos os dias, principalmente aqui em Goiânia e região metropolitana. Entendi. E assim, quais são as principais diferenças básicas entre o trabalhador normal, o empregado normal e o empregado bancário?
no direito trabalhista? Essa é uma importante pergunta, sabia? Porque a legislação trabalhista, ela prevê a categoria dos bancários. E a principal diferença é a jornada especial ali prevista, que é, como a gente já mencionou, 6 horas diárias, né? E totalizando 30 horas semanais. Certo. Né? A questão do intervalo, eu acredito que eu falei 30 minutos, mas o intervalo é de 1 hora. 1 hora. O que é 30 minutos é a jornada semanal. Certo. Né? Então, 30 horas semanais. Isso. Aí, corrigindo essa informação no começo, porque agora eu me recordei que eu me confundi. 1 hora de intervalo. Então, superado isso. Mas, respondendo à sua pergunta, é que a principal diferença é a previsão legal dessa categoria dentro da lei trabalhista. E, obviamente, os trabalhadores comuns, né, trabalham 8 horas diárias, 44 horas semanais, certo. em regra. E os bancários, 6 horas diárias, 30 horas semanais. Isso é muito importante. E, doutor Flávio, na prática, isso é respeitado? Os bancários trabalham somente as 30 horas semanais? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos não é respeitado, não. E trabalham, pelo menos aqui em Goiânia, né, e região metropolitana, que é muito próximo, Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, os bancários trabalham 8 horas sem receber o pagamento correto por essas horas extras. Então, pessoal, você que é bancário ou você que conhece alguém que é bancário, envia esse vídeo para ele ou para ela, que eles podem estar perdendo uma parte generosa de seu salário. E só um adendo é que trabalhador bancário não é só o gerente, não é só aquela pessoa que faz o papel de bancário, é todo funcionário que está no âmbito bancário. Isso, é o trabalhador de banco, em bancos. Né? Tá. E aí vamos passar agora para o nosso próximo bloco. Vamos falar sobre as horas extras e as práticas ilegais que acontecem nos contratos de trabalho de bancários. Doutor Flávio, existe alguma prática ilegal que o trabalhador deve ficar atento no seu contrato de trabalho? Sim, e a mais comum é aquela que a gente mencionou, que a contratação, a pré-contratação das horas extras. O que é isso? O banco já inclui um valor no salário do bancário, como se estivesse pagando as horas extras de forma antecipada. Mas o Tribunal Superior do Trabalho já entendeu que essa prática é ilegal. Né? Esses valores, né, se porventura o trabalhador bancário teve essa pré-contratação no ato da admissão, elas não são contabilizadas como horas extras. Eventuais valores posteriormente não pagos, não quitados pelas horas extras, devem ser remunerados, né, da forma correta. E essa, porque, traduzindo, esses valores não substituem os valores reais devidos pelas horas extras. Perfeito. Agora no bloco dos intervalos e direitos ocultos. Os intervalos, isso também, quando o empregado não usufrui do seu intervalo. Quais são os direitos decorrentes dessa prática? Veja bem, a questão do trabalhador, a legislação trabalhista prevê que o trabalhador que se ativa por 6 horas diárias, ele tem apenas 15 minutos de intervalo. E, consequentemente, quando o banco exige a prestação de horas extras além da 6ª hora diária, ele não observa o intervalo que é devido para o trabalhador de 8 horas, por exemplo. Sim. Então, haveria uma supressão de pelo menos 45 minutos diários, né? E outra questão também é os trabalhadores de caixa, né? Que também tem as pausas, né? Se não me falha a memória, de 10 minutos a cada 90 minutos. Certo. No que diz respeito ao cargo de confiança, os bancos costumam justificar isso, essas horas extras a mais, em função do cargo de confiança?
Sim. A legislação trabalhista também prevê que quem exerce função de confiança não tem direito a receber as horas extras, valores pelas horas extras prestadas. Mas aí tem que ter um acréscimo de 1/3, né, na Sim. remuneração, correspondente a um valor maior do superior. Perdão. Tem que haver o cargo de confiança. A legislação prevê o seguinte, que deve haver uma remuneração 1/3, né, superior à do trabalhador inferior a ele. Certo. Então, por exemplo, 30% a mais ele deve ganhar. Do que é o subalterno. Sim, mas na prática o que acontece? Não recebe essa diferença do trabalhador hierarquicamente inferior a ele. Então, não recebe esse plus, esse aumento pelo cargo de gerência, cargo de confiança, e, na prática, ele sequer exerce um cargo de confiança. Mas aí está lá na carteira de trabalho dele, gerente, coordenador, né? Só que, na prática, como eu disse, ele não exerce poder de mando. O que é o poder de mando? Ele não assina, não contrata, não realiza as atividades inerentes ao dono. Ele não tem aquela gestão como se o dono fosse do banco. E aí continua enquadrado naquelas 6 horas. Só que ele trabalhando 8, 9 horas, além da sexta hora, sem receber corretamente o valor que seria devido pelas horas extras, né? E aí, ao longo dos anos, né, os salários dos bancários aqui em Goiânia são altos. Sim. E ao longo dos anos gera um valor significativamente alto. E, logicamente, estamos falando aqui de demandas de alto valor econômico. Então, esse é o conflito principal, é o ponto de conflito principal, que pouca gente entende o que na verdade é o cargo de confiança. A pessoa não sabe o que se trata, o que é na prática o cargo de confiança, e aí, só por estar lá no contra-cheque, lá uma nomenclatura gerente ou coordenador, acaba por achar que está correto, que a jornada dele é superior, que a jornada dele pode ser superior por ter esse enquadramento legal, né? E aí não tem o poder real de gestão e não recebe a gratificação de pelo menos 1/3, né? Entendi. E isso costuma acontecer bastante, né, nas relações de trabalho. Esses desrespeitos das horas extras, dos pagamentos das horas extras, o desrespeito do intervalo, a máscara que se envolve no cargo de confiança, que na realidade não é cargo de confiança. Isso. Não, com certeza, acontece sim, mas principalmente essa questão do cargo de confiança. A pessoa não tem o poder de gestão e não recebe o adicional, né? E isso não é comum de acontecer. O que não é comum de acontecer? O gerente efetivamente ser o gerente. É só um nome na carteira de trabalho. Ele não tem poder de gestão e não recebe 1/3 sobre o trabalhador hierarquicamente inferior a ele. Então, essa é uma prática comum, né? Aqui nos bancos de Goiânia. Lembrando que o gerente, aqui em Goiânia, por exemplo, vemos que o gerente não pode contratar, não pode demitir, ele é um funcionário que só segue as metas. Sim. E ainda tem pressão por produtividade sem o poder de decisão. Então, são requisitos claros para configurar o cargo de confiança. Isso, mas poder de mando. Isso, poder de mando, a questão do 1/3. Receber 1/3 a mais. Isso, ter poder de decisão, né, de gestão, decisão, receber esse 1/3. E aí, se não tiver isso, se ele não puder contratar ou demitir, isso não é cargo de confiança. É só... Cargo de confiança não é título, é real. Tem que ser real para respeitar a legislação. Exatamente. Você pode nos dar exemplos reais de como que isso acontece? Pois é. Quando os gerentes não têm autonomia real? Como eu disse, eu vou usar a minha experiência aqui no estado de Goiás, em Goiânia e região metropolitana. Estamos falando de bancário, mas assim, o cargo de confiança,
ele pode estar lá previsto na lei, se não me engano, no artigo 62 da CLT, fala que ele não recebe horas extras, né? Ele não tem a regra de registro de jornada, não se aplica a quem exerce atividade de confiança. Para qualquer funcionário. Isso. Mas aqui em Goiânia, eu vou citar exemplos reais aqui, que acontece nos bancos, é que o gerente, ele não demite, não contrata, ele não recebe esse 1/3 a mais em relação ao subordinado dele, e também ele sofre excessiva pressão, né, para a produtividade, não havendo qualquer decisão, poder decisório. Né? Ele é só um funcionário que segue ordens. E faz muitas horas extras. E, consequentemente, fazem muitas horas extras, e sob o argumento de que não devem ser remuneradas por se tratar de um empregado de confiança. Certo. E, doutor Flávio, financeiramente, o que isso representa para esse trabalhador? Como eu disse, é um valor que, ao longo do tempo, representa uma perca econômica significativa. Porque os salários dos bancários são altos e, ao longo de... Vamos fazer aqui uma conta simples, só para a gente entender aqui. 2 horas extras por dia, de segunda a sexta, são 5 dias. Sim. Então, já serão 10 horas semanais. Extras. Mais 4 semanas no mês, então 40 horas por mensais. Mês. Levando em consideração que o salário do bancário é alto, estamos aqui falando de dezenas ou até centenas de milhares de reais. Então as causas, normalmente o que se vê, causas envolvendo horas extras de empregados bancários, são causas que ultrapassam 7 dígitos, mais de 100 mil, 200 mil reais. Então, você que está nos assistindo, fique atento aos seus direitos trabalhistas. Você pode estar perdendo o recebimento das suas horas extras, os reflexos que essas horas extras vão lhe trazer, e no final do seu contrato de trabalho, ou então até anos depois de contrato de trabalho, isso pode trazer uma perca financeira significativa para o seu patrimônio. Claro, com certeza. Vamos agora para o bloco final e trazer pontos importantes que os trabalhadores devem se atentar. E os trabalhadores, doutor Flávio, onde eles erram nesses pontos das horas extras não pagas, das jornadas extenuantes? Veja bem, o maior erro que eu posso... São vários, mas os principais erros que os bancários cometem aqui em Goiânia e região é que buscam um advogado apenas na demissão. Certo. Acreditam que, por ter sido sempre assim, é normal. E, logicamente, não buscam informação. Né? Acreditam que, por ser normal, é legal, mas é o contrário. O fato, que aí eu vou deixar um alerta aqui, o fato de ser comum não significa que a prática está dentro da lei, que a prática é legal. Exatamente. Tem que se educar os trabalhadores para que entendam os seus direitos, para que eles possam buscar os direitos trabalhistas e, com isso, ao decorrer do tempo, estabilizar essa relação de trabalho que, por muitos anos, se encontra em desequilíbrio. Sim, e, consequentemente, a gente está falando aqui de direito previsto em lei, né? Exatamente. E aí, por exemplo, o empregado está lá 10 anos, 15 anos, nunca reclamou as horas extras. Ele perdeu os 10 anos, porque a lei possibilita o direito de ação em 2 anos. O trabalhador ele pode procurar a justiça 2 anos após encerrado o contrato de trabalho, mas essa ação trabalhista só vai alcançar verbas referentes aos últimos 5 anos. Ou seja, se o trabalhador se ativou por 15 anos, ele entra na justiça após o término do contrato de trabalho, ele vai receber só os últimos 5 anos, porque os outros 10 estarão prescritos. Então, ele só vai receber os últimos 5 anos do contrato de trabalho, mas
que de uma certa forma não é ruim, por ser valor significativo o salário do bancário. Claro. Na somatória, nos cálculos depois, vai fazer realmente uma grande diferença financeiramente. Sim, mas o ideal é que se busque informação para que tais valores não passem despercebidos, né? Sim. E porque isso é uma situação preocupante, porque o bancário aqui em Goiânia, por exemplo, ele busca os direitos deles após se passados vários anos, né? Exatamente. E aí, como eu disse antes, se trata de valores que ultrapassam 7 dígitos. Né? Exatamente. E direitos pessoais que, na maioria das vezes, passam despercebidos. Direitos que vão gerar reflexos na aposentadoria, que isso é muito importante. No final da carreira, ao se aposentar, o empregado vai poder contar com a diferença salarial razoável, né, doutor Flávio? Sim. Isso vai fazer uma grande diferença. E no pagamento correto das horas extras. Claro, consequentemente esclarecendo isso, né, até que eu queria falar para quem está nos ouvindo, Sim. quem ficou até agora nos ouvindo, que o primeiro passo, o mais importante é buscar informação. Inclusive o nosso site, que é o www.silvisantana.adv.br, lá a gente coloca conteúdos quase que diariamente esclarecendo, em grande parte, direitos relacionados aos trabalhadores bancários, né? E também, como eu disse, o mais importante é buscar informação, também pode entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp, Sim, que está claro. lá no site, né? E aí a gente faz, né, uma análise detalhada do caso, né, com total segurança e o mais importante, né, sigilo. Exatamente. Né? E só uma frase aqui para deixar bem clara é que direito não é favor, é uma conquista. Exatamente. E conquista que foi muito árdua, muito durante o período industrial, que foi conquistada por todos os trabalhadores, direitos que devem ser respeitados. Isso, a lei tem que ser seguida. Exatamente. Para não voltarmos naquela situação de desequilíbrio. Sim, porque na verdade... da Revolução Industrial. Isso, porque na verdade a gente está falando aqui de valores que estão sendo locupletados indevidamente sob a justificativa de uma prática que é comum, que vem se arrastando por vários anos e que o principal erro que eu menciono da categoria dos trabalhadores, no geral, é a falta de busca das informações. Exatamente. Então, você que é trabalhador bancário, lembrando que trabalhador bancário não é somente o gerente, a pessoa do caixa, mas sim todo trabalhador que trabalha dentro do banco. Vai desde o segurança, desde a recepcionista, da secretária. Isso por equiparação. Exatamente. Trabalhadores bancários por equiparação. Como o doutor Flávio nos ressaltou, e é importante que busquem informações, busquem seus direitos trabalhistas e o principal, buscar um profissional qualificado e um profissional atuante no direito do trabalho, exatamente no que diz respeito ao direito do trabalho de bancários. Sim, e aqui deixar bem claro, aqui na região de Goiânia, nós somos o escritório que nós nos intitulamos de boutique trabalhista. A gente só atua em causas de alta complexidade e de elevados valores econômicos. Então, a gente não atende todos os trabalhadores. Então, a gente faz um filtro, Sim. Deixa bem claro que a nossa atuação ela é exclusivamente em causas de altos valores e de alta complexidade. Né? E aí, uma categoria que existe altos valores significativos deixados na mesa, é essa categoria dos bancários, no que diz respeito aos temas que a gente tratou nesses blocos. Exatamente. Então é isso, pessoal. Bancários que nos assistem, fiquem de olho nos seus direitos, curta esse conteúdo, compartilhe. E não deixe de seguir o YouTube Exatamente. E as redes sociais que estão na descrição. E de se inscrever aqui no canal do YouTube para sempre receber notificações sobre conteúdos novos como esse. E ao acessar o site, fazer o cadastro para receber os conteúdos, exatamente, né, atualizados. Então é isso. É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Até o nosso próximo episódio. Até mais.